é o Ceifa de Luz, né? Nós vamos ver a lição de número 46, e a lição é um caso grave. Nossa, esse é sério, né, gente? É o título da lição, se chama caso grave. Nós vamos entender que caso grave é esse, né? Aí o versículo que inspira, né, a página feita pelo Manuel, diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Então, é esse trechinho inspirador da página. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga suas necessidades, sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos. Então, ele fala que tem os companheiros que a gente tem, né, da experiência. Aquele que, a gente tem uma expressão assim, que cabe bem aqui, né, uma expressão assim meio vulgar, fala assim, só olha para o próprio umbigo, né? Aquele que apenas enxerga as próprias necessidades, sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos. Tem mal nenhum a gente enxergar a própria necessidade. Mas o final da frase que é um complicado. Fala assim, sem consideração para com as necessidades dos seus vizinhos. Aí que a coisa vai complicando, né? Depois ele fala que entre esses companheiros da experiência também, aquele que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão, a choupana, que penúria vigia. Então é aquele que tem fartura de alimentação em casa, mas nunca deu pão para ninguém. Pois ele vai falar daqueles companheiros da experiência, né, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos, esses aqui, que lhes são próprios nas obras de solidariedade. Parece que tem escorpião no bolso. Não dou nada para nenhuma obra de solidariedade. Entre esses companheiros da nossa experiência, né, aquele que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao leve minorar o suplício das crianças abandonadas. Então é aquele que só olha, atende às exigências dos próprios filhos. Ainda fala que os filhos, né, têm abastança e carinho. Então cuida muito bem, até exageradamente, dos próprios filhos, mas não faz nada pelas crianças abandonadas, pelas crianças que estão em estado de carência. Nesses companheiros da experiência humana, aquele que se iluminou com faixa da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes. Então, aquela pessoa que tem diploma, curso superior, muitos cursos, sabe muito, mas não divide com ninguém o seu saber. Os outros que são ignorantes, que permaneçam na ignorância. Daquele que se enriqueceu de tributos afetivos no lar. O lar é um lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo. Ou seja, aquele que tem dentro do lar, né, o afeto, né, de esposo, de esposa, de filho, de filha, de mãe, de pai, né, tem afetos, né, tem tributos afetivos no lar, mas nunca se preocupou com quem, por exemplo, ficou viúvo ou viúva, com quem está abandonado, quem está sem parentes. Tem aquele que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. São aqueles que são favorecidos, né? Às vezes a gente chama pela sorte, né? Então eles têm assim, sempre caminhos fáceis para um emprego que paga bem, tudo para eles parece caminhar fácil, né? As portas do mundo se abrem para essas pessoas e elas
age sem favorecer ninguém. E vai existência fora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e as súplicas dos doentes que eles rogam proteção e consolo. Ou seja, a pessoa tem muita saúde, mas ela jamais ajuda quem está doente. Ela não faz uma visita, ela não compra um remédio, ela não auxilia. Dá de honra. Eu estou bem, o outro não está, problema dele. Mais ou menos assim. A gente pode traduzir todos esses exemplos aqui, ó, com uma única palavra, uma palavra forte, indiferença, né? Todos os casos aqui, ó, são companheiros da experiência humana que revelam muita indiferença pelo próximo. Não se importa com ninguém. Está tudo indo bem para ele, com a família dele, o resto que se dá. Então, Emmanuel está se referindo a essas pessoas que passam pela vida, né, muito indiferentes para com o próximo, né? E ele chama esses casos de caso, quem lembra? Caso grave, né? Fala que isso é um caso grave. A gente lembra que na parábola, né, que Jesus cria, para onde está inserida essa frase que a gente leu aqui no início, que está registrada no Evangelho de Lucas, né? Jesus disse que era um homem muito rico, um fazendeiro, e que ele ia ter uma colheita extraordinária. Aí ele vai colhendo tudo e colocando os celeiros, ele descobre que o celeiro não dá para, vamos dizer assim, recolher tudo que ele produziu. Aí ele fala assim, vou derrubar esse celeiro, vou fazer novos celeiros para eu guardar tudo que produziu aqui, depois eu vou dizer assim para minha alma, né, meu espírito, né, descansa, bebe, aproveita a vida, descansa, repousa, come muito, né, tudo para ele mesmo, né. Aí Jesus disse assim, mas Deus disse para esse homem que hoje mesmo ele iria morrer. E tudo que ele tem, para que ia ficar? Então é um caso que Jesus nos põe assim, para pensar sobre a questão da indiferença, né? Esse homem da parábola, esse rico da parábola era diferente, ele não falou hora nenhuma que aquele excesso de grãos que ele ia colher, ele iria distribuir com quem necessitasse. E devia ter muito necessitado, porque sempre teve necessitado na face da terra, né, gente? O caso grave é para ser socorrido. Então ele diz assim, ó, que todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo é um caso muito grave e dos que mais carecem de piedade. Essa palavra é linda, né, gente? É compaixão. É você ter um olhar assim, olha, de pena. Um olhar de quem quer ajudar. Então ele coloca que quem é indiferente não precisa do nosso julgamento, da nossa crítica, não precisa da nossa maledicência. Ele precisa de piedade. E ele fecha melhor ainda, fala que esse irmão indiferente, ele tem, além de merecer a nossa piedade, é com direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro da oração. Então o que ele nos aconselha aqui, em última análise, é para a gente orar pelos indiferentes, né? E não criticá-los, e não julgá-los, né? Que somos nós, né?